Sejam bem-vindos ao Pod Dé, o podcast onde toda história merece ser contada. E hoje, a minha convidada é mega especial, é uma linda, competente na sua área e vai ter muito para impactar nas nossas vidas, principalmente na minha. Logo vocês vão estar entendendo. E vamos aos agradecimentos. Parceiro Top One, Hack Purpose. Também quero agradecer a Salas Conexos, o espaço onde eu faço as gravações. E meu grande patrocinador, VBL Empreiteira, tudo em construção civil. E hoje, no Pod Dé, a minha convidada fala de um tema super importante, principalmente para mim, que não é estética, é saúde. É a nutricionista Jaque Macedo. Seja muito bem-vinda, minha linda. Muito obrigada por ter aceito ser entrevistada por mim. Muito obrigada, Dé. O prazer é meu de estar aqui com vocês. E realmente é um assunto muito importante que vai além da estética e a saúde vem em primeiro lugar. Então, vai ser um prazer estar aqui hoje. Fique com a gente porque vai ser linda demais essa conversa. Jaque, quem é você? Já me pegou de surpresa logo de cara. É muito difícil a gente falar quem é a gente, né? É mais fácil a gente falar das outras pessoas do que falar de nós mesmos. Mas a Jaque é uma pessoa que é muito curiosa. Eu me sinto uma pessoa muito curiosa, então quando eu vejo alguma coisa nova, eu tô sempre querendo saber um pouco mais, o porquê. E eu acho que isso é o que agrega tanto na área também, porque a área da saúde, ela tá sempre renovando, né? Então, isso é muito importante. Então, a Jaque, eu vou definir em uma palavra, curiosa. E nessa área, né, antigamente se falava, temos que emagrecer por causa de estética, ficar bonita. Mas ao longo dos tempos, esse pensamento foi até evoluindo e hoje sabemos que é para a saúde, né? Eu tô precisando demais passar pela NutriJaque. Tá, já vou até marcar minha consulta. Já vou sair aqui. E daí eu queria que você falasse um pouco para mim, né, assim, a nutrição. O que seria na área da saúde? Legal, Dé. É muito interessante porque esse final de semana, inclusive, eu estava em um congresso onde o maior público era a medicina. Então, era um congresso voltado para a medicina e aí tinha uns nutricionistas ali meio perdidos, enfermeiros, enfim. E o congresso inteiro foi falado sobre o emagrecimento. Então, a gente tem que parar para pensar que hoje em dia, né, a obesidade, o sobrepeso, atrapalha muito nos tratamentos dentro da medicina. Então, até na parte de fertilidade foi falado. Então, tem muitas coisas que a gente só olha para a parte estética, para o emagrecimento, para o esbelto, mas as coisas acontecem de dentro para fora. Então, o emagrecimento ele vai além da estética, ele está 100% voltado para a área da saúde. E há pouco tempo eu fui diagnosticada com lipedema, e eu estou estudando bastante essa parte, né, e me esclareceu várias coisas até da gordura, né, da obesidade, e eu queria que você me falasse um pouco, qual que seriam os protocolos quando a gente chega no seu consultório, e fala assim, eu tô com lipedema, ou eu tô obesa, o que você aborda? Porque eu sei que sua consulta não é somente emagrecimento. A gente conversa sobre tudo um pouco, né? E aí, o lipedema é algo que, teoricamente, recente, né? Então, ainda tem muitas mulheres que têm lipedema, mas não sabem, porque ainda nem foi diagnosticado, mas vive nesse mundo de culpa, por que eu não consigo, eu faço atividade física, eu me alimento relativamente bem, por que eu não consigo emagrecer? Porque realmente é uma doença que te prejudica na questão do emagrecimento também. Então, a gente precisa fazer um protocolo não só na alimentação, mas também na suplementação, que é muito importante, e ajudar essa mulher a entender que a culpa não é dela. Então, acho que a parte emocional também conta muito durante as consultas. E essas consultas, eu sei, e vou passar logo por uma, que aborda a parte estética, aborda emagrecimento, né, mas também a parte emocional, saúde mental, é completa. Pode se chamar que é nutrição integrativa? Também. Porque sim. você Eu acho que hoje em dia tudo tem que ser integrativo. É muito difícil de tratar uma coisa só, né? Então, realmente,
Geralmente, nas minhas primeiras consultas ali, eu sempre deixo um intervalo até de 2 horas, porque se o paciente for, eu vou junto. Porque aí quando a gente chega, é uma coisa que mexe muito, né? Acredito que com a autoestima e também com outras coisas. E quando a gente começa a ver tudo que o sobrepeso traz na saúde, a gente fica meio que assustado, né? Porque assim, no dia a dia a gente vive no automático e a gente acaba, tô gordinha, mas logo eu emagreço. E daí, se eu chego no seu consultório, assim, depois de várias dietas que não deram certo, qual que é seu ponto de início ali? Isso acontece muito. Muito mesmo. Não só de nutricionistas que fizeram orientações que não foram compatíveis, mas às vezes também dos próprios médicos, né? Que às vezes você vai no médico, ele dá uma orientação, mas é uma orientação muito, né? Sendo muito cautelosa com a palavra, mas muito rasa. Então as pessoas ficam meio que perdidas na hora de seguir aquilo. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, não é você que tem que se adaptar à dieta, é a dieta que vai adaptar com a sua rotina. Então, se a sua rotina é essa, a gente vai ter que encaixar a dieta dentro do que você já faz. Porque senão vai ficar muito mais difícil. A nossa vida já é uma correria. Então, se a gente tiver que priorizar alguma coisa, não vai ser alimentação, não vai ser atividade física, né? Vai ser a mulher, principalmente, vai ser o filho, vai ser a casa, vai ser o marido, vai ser o trabalho. Depois eu penso o que eu vou comer. A gente sempre acaba ficando por último. Exato. E você não é uma nutricionista restritiva. Não só porque a minha vida não é assim, né? Eu fico pensando, eu penso muito sobre isso também. Não é só a gente falar, faça isso sem eu fazer a minha parte. Então eu sei que na vida real existe confraternização, existe vida social, que também é muito importante para a nossa saúde, né? Então, eu acho que não vale a pena e não é a minha linha de trabalho seguir nessas linhas mais restritivas. É claro que, dependendo do caso, por exemplo, lipedema, tem algumas patologias que a gente vai precisar, né, conversar e entrar num acordo. Porque são os alimentos anti-inflamatórios. Isso. Mas não é nada, assim, o bicho de 7 cabeças, impossível, que né? A pessoa não vai poder comer mais nada, né, cortar tudo. Hoje em dia é muito mais difícil trabalhar dessa forma. E você que acabou de fazer, né, veio de um congresso no fim de semana, o que você traz de novo para essa área? Muitas coisas. Dá um spoiler. Foi muitas coisas. Porque foram dois dias intensos, né? O dia todo, geralmente. Então, a gente tem que pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui e montar o nosso raciocínio em cima do que foi passado. Mas fala pelo menos uma coisa que você vai virar protocolo na sua clínica. Tá, no congresso onde eu participei, foi falado muito sobre os injetáveis, que é algo que hoje em dia é muito polêmico. Tem pessoas que super se adaptam e tem pessoas que acaba até criticando. Mas os injetáveis, eles não são milagrosos também. É apenas mais uma forma que a indústria tá trazendo, né? Da gente conseguir ter uma melhora mais rápido. Não só dos medicamentos, mas principalmente da suplementação. Então, é uma área nova e que eu estou aberta a realmente, foi o que eu te falei, curiosidade, né? A ser curiosa e entender o que realmente funciona, o que não funciona, o que meu paciente vai se beneficiar, o que é realmente só balela e só gasto de dinheiro, porque não é isso que eu quero também, isso a gente exclui. E realmente pegar o feeling, né? O que realmente isso aqui vai ajudar. E falando desses injetáveis, eu vejo muitas matérias e também comentários, e as pessoas geralmente que criticam, falam que assim, eu vou usar e depois se eu parar, volta tudo. Mas eu acredito que com acompanhamento tem toda essa estrutura para que não seja, né, dinheiro jogado fora. Porque dentro dos injetáveis aí a gente vai dividir, né? Tem a parte dos medicamentos, que aí já não inclui a minha área, porque aí quem vai prescrever é realmente o médico, e aí eu entro só para realmente dar o apoio e montar a dieta, orientar na questão da dieta. E tem a parte da suplementação dentro dos injetáveis, que aí é a parte que eu consigo trabalhar com os pacientes, que é uma parte mais natural, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que têm deficiência de vitamina D, de ferro.
Então a gente já consegue dar um up na vida daquela mulher de forma muito mais rápida. Então essa é a área dos injetáveis que eu posso entrar e que eu estou estudando e me aperfeiçoando para entrar. A parte dos medicamentos aí fica realmente mais com a orientação da medicina. Mas realmente a parte da dieta ali precisa ser... Existe nutrição sem exercício físico? Ai, fala aqui. Ai, meu Deus. Não, né? Não, eu vou ser bem sincera. Vou ser bem sincera. Num certo ponto existe. Ai, Jaque, nesse primeiro mês eu vou começar a primeira dieta, mas você não vai conseguir por muito tempo manter isso sem atividade física. Então é realmente só para você ir começar mudando o seu estilo de vida. Mas a atividade física a gente não vai conseguir. E a nutrição, ela modifica nossos hábitos alimentares e acaba sendo pro resto da vida. Pro resto da vida? Né? O estilo de vida mesmo, né? Os alimentos, principalmente quem tem lipedema, né? Exato. E deixa eu te falar outra coisa. E o que de mito que os congressos, seus estudos trazem pra gente? Que você fala, não, isso não existe. Tá. Jejum intermitente, dietas restritivas, dieta detox, é coisa que, assim, acaba sendo... a mídia, né, coloca um peso em cima dessas dietas para poder chamar a atenção e a pessoa realmente acreditar que é aquilo ali que vai mudar a vida dela. E, de certo modo, no primeiro momento que a pessoa troca, né, tem esse estilo de vida, muda esse estilo de vida, ela realmente vai ter um resultado. Só que não tem como você manter isso muito tempo. Então foi até a pergunta anterior, né? É algo que você tem que levar para a vida e você não consegue levar para a vida. É verdade ou mito que se eu inicio hoje uma dieta, né? Nunca fiz dieta. Eu inicio hoje uma dieta. Nos primeiros meses eu vou conseguir perder mais peso e depois vai diminuindo? Ou não tem nada a ver? Geralmente é assim que acontece. No primeiro momento você tem um resultado melhor. Eu sempre explico assim, é como se fosse o carro que está estacionado e você precisa dar o primeiro arranque dele. Então você vai colocar a primeira marcha, é a marcha mais pesada. É o que vai te dar aquele primeiro arranque. Então geralmente é onde você tem um resultado melhor. Depois a marcha vai ficando mais leve. Mas eu acredito que até traga um estímulo, né? Isso. Se eu começo, perco mais peso, exatamente, né? Me sinto melhor. Principalmente para quem está começando agora. Para uma pessoa que já treina aí pelo menos 2, 3 anos, ela vai ter resultados muito mínimos. Entende? É muito mais difícil. Agora, quem começa agora, é o que eu falei, você tá saindo da estaca zero, você tá saindo do lugar, então o resultado vai ser mais rápido. E hoje, eu começando a fazer tratamento com você já indicaria a nutrição junto com o exercício? Já indicaria. Não, porque você também é do exercício, né? Você tem até uma marca, né, de roupas. A gente tem. Tem, né? A gente tem a Amora Moda Fit, que é a nossa cara, né? Eu e mais uma sócia, que é minha comadre. É a nossa cara, então... Que você ama a academia, né? Hoje em dia, tá? Nunca amei, não. Foi agora. É recente, é readaptação. E vamos dar uma pausa aqui para os agradecimentos. Vou agradecer REC Purpose. E também vou agradecer as Salas Conexos, que é o espaço onde eu faço as minhas gravações. E ao patrocinador BBL Empreiteira, tudo em construção civil. E voltamos aqui com a linda Jaque. Jaque, a gente falou em nutrição. E como você começou? Quando deu start? Não, você é nutricionista. Eu sou formada em administração, né? Me formei primeiro em administração aqui em Caraguá. E depois que eu me formei, eu falei, cara, eu queria trabalhar pra mim. E a administração dá pra gente trabalhar pra gente também, né? Mas eu queria um pouco mais além. E aí foi quando eu comecei a pensar em outras profissões e eu falo assim que é a nutrição que me escolheu, porque não era saudável, eu não fazia atividade física na época. Então é possível. E realmente, assim, nutrição. Meu esposo, que na época era namorado, ele até falou assim, mas da onde você tirou isso? Não sei, veio na minha cabeça. Mas ele era saudável e gostava de academia, então ele te incentivou. Ele me incentivou, ele super gostou, né? Nossa, que legal. E aí foi uma decisão que eu tomei e segui adiante. E na época eu consegui um emprego na área de administração, na faculdade, na Univap, em São José dos Campos. E aí eu comecei a trabalhar lá e ganhei a bolsa.
Então, assim, foi tudo. No Eu falo, a sentido, nutrição é. realmente me escolheu, falou: vem cá, você vai ser nutricionista. E isso aconteceu. E como você administra tudo? Você é nutricionista, mas você tem sua casa, você é esposa, você é empreendedora, porque você também tem sua marca, né, de roupa fit. E você pretende, nessa área, lançar outro produto? Por enquanto, eu quero realmente dar conta de tudo. E como que você faz isso? Como é a sua rotina? Tá, eu coloco. Tem os dias específicos, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu resolvo mais coisas pessoais, porque a gente também tem médico pra ir, né? A gente tem coisas pra fazer, às vezes é uma unha, um salão, então eu deixo sempre segunda-feira. Nos outros dias eu já divido, ó, terça-feira é meu dia de atendimento, quarta-feira, quinta, aí a gente vai distribuindo as Você funções. atende em Caraguá e São José. Atendo Caraguá e São José. Nossa, 48 horas seu dia, né? 14 dias da semana. E aí a gente precisa entender também que a gente precisa de pessoas, né, Dé? Sim. Porque a mulher, a gente acha que a gente é Mulher Maravilha, né? Só que não é. Não é. Então a gente precisa de pessoas, precisa também ter a conversa com o marido em casa. Olha, eu tô precisando dessa ajuda aqui, porque eu não tô dando conta aqui. É porque é muita coisa, né? Muitas Muita tarefas coisa. em uma semana que você tem que agendar, né? E se entregar em cada momento. Aqui agora eu tô atendendo, então eu tenho que me entregar para esse momento. É bem difícil, mas é possível. Mas eu queria adentrar um assunto que te acompanho muito e me chamou muita atenção, porque assim, eu sempre vi a Jaque nutricionista super competente, né? Tudo que você falou, e você é estudiosa do assunto, mas teve um fato, né, recente na sua vida que a fé veio muito forte. E o que me chamou a atenção, porque eu passei algumas vezes esse mesmo fato, mas não comigo, mas com minha filha. E é diferente, porque eu estava de fora e acompanhei, né, minha filha. Mas vendo você, assim, dando tanta força no seu momento que você estava mais assim... Quem assistia, sabe, me impactou tanto que eu queria que você falasse um pouco disso, mas assim, não precisa contar o fato, eu queria saber mesmo o tópico, assim, da fé no momento que você estava passando. Tá. É um assunto que eu não tenho problemas em abrir. Se você quiser contar, fique à vontade, mas... Não tenho problemas porque eu acredito que foi uma fase muito importante até da minha vida, tanto pessoal, espiritual, do relacionamento. Então, tudo acontece. Às vezes a gente acha, no momento, só para explicar, né, as pessoas entenderem, eu passei por uma gestação que eu já estava esperando, então já fazia um ano e algum tempinho que a gente estava tentando, e aquela luta, aquela ansiedade, e quando eu consegui engravidar, infelizmente, a gente acabou perdendo, né, a gestação. Foi no começo, foi com 7 semanas, mas eu já estava completando 3 na minha cabeça. Então eu só descobri a perda quando eu fui fazer o ultrassom morfológico. Então a gente foi naquele fez um stories transbordando alegria. Estou indo pro ultrassom, ver o neném e tudo mais. Quando eu cheguei lá, aquele baque. E aí começa a vir os questionamentos, né? Deus, por que eu? Né? Esse tempo todo, não é possível, eu pedi tanto para que quando acontecesse, que acontecesse no tempo certo, por quê? E aí depois a gente vai entendendo os porquês, porque muita coisa mudou, depois que isso aconteceu, o meu relacionamento ficou mais forte, a gente começou a realmente ser mais parceiro, né? Não que a gente não era antes, não, mas a gente vive no automático, vive no automático, e precisa. Tanto ele precisava do apoio e eu também, então a gente começou a ter muito mais parceria, ele muito mais... na minha vida profissional também, porque aí eu comecei a entender que aquilo não era só eu que estava passando. Muitas mulheres passavam por aquilo e muitas mulheres não conseguem se abrir para falar sobre isso. Por isso que eu falo, é um assunto que eu gosto de falar, porque foi muito importante para mim, foi uma fase que me fortaleceu muito, e na fé principalmente. Não, a sua fé veio, não que você não tivesse, mas veio à tona mesmo, você vivenciando ali e compartilhando com todo mundo que te segue, foi Deus, muito forte. Porque assim, eu não ia falar que eu estava grávida até então,
Mas acabei falando e eu falei, agora que eu já falei, eu vou ter que falar que eu não tô, não. né? Eu vou ter que... Foi meio que uma pressão, tive que falar. E nisso começou a chegar muitas mulheres. Eu também passei, eu também já tive, E aí eu comecei a perceber, né, abrir a mente de que realmente aquilo ali não era um problema comigo. Foi realmente, tinha que acontecer e aconteceu. E até teve um comentário que você falou na sua rede social que te questionaram. Ai, por que não pode falar antes dos 3 meses? E você falou, não tem nada a ver, é vontade de Deus. Como foi isso para você? Porque assim, muitas mulheres se chegaram porque estava passando pela mesma situação ou já havia passado. Mas muitas pessoas vê um motivo nada a ver, outros criticam a exposição. Como você lidou com tudo isso nesse momento? Foi uma escolha minha, né? E cada um tem as suas escolhas. Tá tudo bem também a mulher que não quer expor, a mulher que não quer contar, tá tudo bem. Só que, como eu sou uma pessoa teoricamente pública, né? Eu tô sempre postando, compartilhando nas minhas redes sociais. O meu médico pediu pra eu não treinar por alguns dias. Eu falei, como é que eu do nada eu vou sumir, não vou pra academia, né? Eu falei assim, eu não estou sendo eu. E eu quero continuar sendo eu nas redes sociais. Eu quero continuar mostrando a minha vida. E aí meu marido falou, opção sua, se você quer compartilhar, se você quer falar, pode falar, tá tudo bem. E aí eu falei, E então até essas mulheres acabam te acolhendo, né? Porque assim, não sou só eu que tô passando. E depois de toda essa experiência na sua área, você tem algo de tratamento ou algo que você descobriu que vai ajudar muitas mulheres que estão nessa situação? Então, a questão eu entendi muito sobre a questão da perda, né? Quando acontece isso, não é nada, não é culpa do casal, não é problema da mulher, problema do homem, é realmente Deus, porque não era para ser, foi o que um dos médicos me falaram, Jaque, se essa gestação tivesse evoluído, talvez seria uma criança que tivesse má formação, enfim. Se aconteceu de você ter perdido agora, é porque realmente não era para ser. Então, tá tudo bem. E não existe nada que você consiga evitar que isso aconteça. A gente consegue, que foi a área que eu fiquei curiosa para entender também, em relação à fertilidade. Então, tem muitos homens e mulheres que têm problema com fertilidade. A gente consegue dar uma avançada aí nessa questão. E aqui, fazendo um parênteses, eu passei com a minha filha, e eu já tenho um neto, então o questionamento foi maior, porque já tem um filho. Isso. E como de repente, e não acha, ela teve algumas perdas. Quando não é compatível, né? Então, eu acho que eu tinha acabado de voltar de um período da quaresma, né? Onde eu voltei à minha conversão. Estou voltando aí, que a gente tá em conversão todos os dias, né? Mas na quaresma eu peguei firme nessa conversão. Por conta disso também, eu falei, gente, eu quero engravidar. Como é que eu vou engravidar se eu não tô nem próxima de Deus? Como que eu vou criar uma criança, né? Sem ter Deus na minha vida? Mas não, eu preciso primeiro ir atrás de Deus, ver o que ele tem pra me falar, o que eu preciso melhorar. Tem algumas coisas na minha vida que ainda tá machucado, que eu preciso consertar. E aí eu vou engravidar tranquila, com a minha mente tranquila também. Então, graças a Deus, eu fiz essa escolha primeiro, porque quando aconteceu a gestação e a perda, eu me senti preparada, eu me senti acolhida. Não só pela minha família, mas realmente por Deus. Olha, eu estou te dando esse fardo porque você consegue aguentar. Então, foi isso que me deixou forte. Quem era a Jaque e quem é hoje, depois de todo esse turbilhão na sua vida? 2 pessoas que eu olho pra trás e falo, ó, amiga, vencemos, porque não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como, E assim, era um sonho, depois você perdeu o sonho, depois você tem que se resignificar, tem que ter resiliência, tem que a vida continuar. É muito misto de sentimentos. E até você falou da questão da fé, né? Eu fui uma pessoa assim que eu tava tão tranquila, tava tão segura do que tava acontecendo, que às vezes as pessoas entendiam isso como, nossa, que coração frio, né? Que coração frio, mas não é coração frio, é que eu estava realmente
preparada, Deus me preparou para passar por isso. Eu, quando via, né, seus stories, eu nunca pensei que você era pessoa fria. O que me chamou a atenção, e até eu quis te entrevistar, é essa fé mesmo. Porque quando a gente tem uma fé e sabe, né, quem é o dono de tudo, e sabe que tudo é para ele, por ele, a gente sabe que foi a vontade dele. Então a gente aceita. Mas assim, entre o aceitar e dentro do nosso coração começar tudo se arrumar, a gente sabe que tem um processo. Tem um Mas processo. você passava ali, você foi tão verdadeira passando tudo aquilo, dividindo, sabe? Que a gente via em você, né? Jesus estava ali todo o tempo te segurando e eu acho que isso que as pessoas não entendiam. Quando são pessoas que entendem a fé, é mais fácil de entender, né? Então, mas foi uma fase que foi importante na minha vida, por isso que eu não quero anular. E quando as pessoas tocam em assunto, eu sou super aberta para dizer, porque eu acho que foi uma fase muito bonita, apesar de ter acontecido dessa forma, né? A gente nunca espera que aconteça, né, Dé? Não. E eu vou te ser sincera, até hoje, eu ainda olho e falo, poxa vida, era pra minha barriga estar grande, era pra já estar mexendo. Eu sempre comento assim com meu marido, né? Mas a gente fala assim de uma forma muito leve, muito né? mais leve hoje em dia. Mas vocês são jovens, né? E você pensa em engravidar? Pode já engravidar? Ou você quer, quando Deus vier, mandar? A gente vai continuar esperando a vontade de Deus, né? Como foi esse tempo de espera. Mas sempre agora com as orientações médicas. Mas eu tô tranquila. Medo você não tem? Não tenho medo. Não tenho Isso medo, é muito bom, porque né? eu já entendi, tanto na área da medicina quanto na questão da fé, da espiritualidade, que foi um fato que aconteceu que não vai interferir em nada das próximas gestações. Só aconteceu mesmo. Então não tenho medo, não. É só esperar agora E você é um exemplo, né? E no meio do turbulhão, ter essa fé, né? Porque é algo que mexe muito com a gente. Eu, como vó, mexeu em todas as vezes. E às vezes a gente não consegue nem acolher tanto, né? No caso, minha filha, porque ela também tá, né, passando e tendo que passar por tudo isso, e não adianta eu querer acolher e falar, não, é assim mesmo, não, porque cada um tem um sentimento, né? Mas é muito legal o seu exemplo, e eu fiquei bem impactada com a sua fé nessa, né, semana que você postou muito sobre isso. E dando mais uma pausa para os agradecimentos ao REC Purpose, às salas Conexos, onde eu faço as gravações, e ao patrocinador VBL Empreiteira, tudo em construção civil. E vamos voltando a falar com essa linda, que eu estou impactada com a sua simpatia. Já sabia, né, que você era uma linda. Simpática, com esse sorriso lindo. Jaque, tem algum momento na sua profissão, na sua vida, assim, que foi marcante, realmente relacionado à nutrição, à sua profissão? Tá. Tenho 2 momentos marcantes em relação a pacientes. Geralmente, os pacientes que estão comigo há mais tempo são pessoas que eu acabo criando mais elo, né? Acho que não tem como, vira amigo. Então, a gente sabe de vida pessoal, sabe do marido, sabe dos filhos, a gente cria esse elo. Então, eu tenho muitos pacientes que realmente viraram amigos. E na área também da nutrição foi a minha primeira especialização, né? Minha pós que eu fiz de nutrição estética e esportiva. E foi muito interessante também, foi muito marcante, porque eu convivi com outros nutricionistas fora da cidade, fora da região, fora do estado. Então isso trouxe também uma bagagem muito legal, porque a gente troca muitas experiências ali, né? Então são momentos assim que marcaram muito na profissão, que marcam muito. E a Jaque daqui 10 anos? Onde será que ela vai estar? Olha, tenho muitas expectativas, mas é algo que eu prefiro não entrar muito nos spoilers. Mas você não pensa em morar fora? Porque você também vai sempre viajar para fora. Sim, a gente sempre vai viajar para fora. Foi uma fase que a gente já pensou, já quis muito, mas é algo que, por exemplo, quando eu fiquei gestante e perdi, a gente já ressignificou esse pensamento. Como é que a gente vai criar essa né, nossa família longe da nossa família? Então, acho que isso já é algo... Mas vocês têm família também? A gente tem alguns parentes também fora.
Mas assim, né, pai, mãe, Mãe, tudo avós, a gente começou a ter um pouco mais de cuidado também em relação a Ai, isso. não cria o neto fora da avó, não. Eu te Então, é falo, muito não dá, difícil. não dá. Eu E aí a sofro. gente acabou ressignificando isso. Então, assim, ir pra fora, vai, passeia, viaja, curte, vem embora pra casa. E na sua profissão mesmo, na nutrição, assim, daqui 10 anos, vai estar muito mais evoluído. Você acha que vai para qual caminho? Eu acho que é um caminho, a parte da nutrição e da saúde, é muito difícil da gente saber como é que vai ser daqui pra frente, porque tem a cada período, a cada momento é uma novidade, né? Então, há uns 5 anos atrás, eu nunca que eu ia imaginar que eu estaria agora estudando sobre a parte dos injetáveis, por exemplo, que eu iria me interessar sobre isso. Eu fiz a formação em nutrição esportiva e estética, então eu achava que eu ia trabalhar com atletas, né? Só que, enfim, a gente vai adaptando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com a área de comportamental e nutrição da mulher. Eu gosto muito de trabalhar com a mulher. Então, provavelmente, daqui a alguns anos nesse lugar que eu vou estar. E você acredita que hoje as pessoas estão mais conscientes sobre nutrição do que era antigamente? Ou ainda falta muito? Ainda falta. Eu acho que as pessoas estão mais curiosas. Só que tem muita informação na rede social. Muita informação. Cada um fala uma coisa, então ainda tá linhas confuso. De dieta. Né? As informações ainda estão confusas. Então ainda tem muito o que aprender. Tem muito que as pessoas ainda têm muito do que entender sobre nutrição. Para poder criar um hábito alimentar melhor e saber que é um estilo de vida. Exatamente. Principalmente agora nessa era dos medicamentos, né? Que a gente quer coisa fácil. Fast food é fácil. Tudo que é fácil a gente quer. Mas você usa injetável e pode comer tudo isso? Geralmente, a pessoa, dependendo da pessoa que usa os medicamentos, ela perde apetite, né? Então, geralmente, a pessoa já se desinteressa. É uma coisa bem fácil. Ela já se desinteressa quando usa os medicamentos. Entende? E daí não fica sendo saudável. Assim, porque a medicação é uma coisa que ajuda, mas não é um emagrecimento ou uma saúde feita em cima de um alicerce. Sim, exato. Então, nessa era agora que as pessoas querem as coisas mais fáceis, aí vão atrás da medicação, mas esquece que medicação não é pelo resto da vida. Você vai ter que, de qualquer forma, aprender a ter um estilo de vida saudável, aprender a comer bem, porque depois que você tira a medicação, a sua vida vai voltar. Então, até as pessoas que estão apostando só na medicação, futuramente vai precisar. Futuramente vai precisar. Já que agora eu vou fazer um bate-bola mesmo com você. Eu vou falar uma palavra e você fala o que vem, né, no seu coração. Deus. Base. Família. Você me pegou. É uma sessão de psicologia isso aqui, né? Família. Amor. Sua profissão? Eu acho que a profissão é mais gratidão, tanto dos dois lados, né? Porque a gente é muito gratificante de ver a evolução das pessoas, não só na questão estética, mas na saúde. E da pessoa também ter essa gratidão, né? Então, acho que é essa palavra. E hoje, a Jaqueline olhando para a câmera e deixando uma mensagem, qual seria? Uma mensagem bem impactante. Isso. Que se você não cuida da sua saúde hoje, o futuro vai ser muito mais difícil. Então a gente precisa olhar para o hoje, olhar para o agora e buscar ter mais qualidade de vida, não só para nós, mas para os nossos. É muito fácil a gente viver pelas pessoas, morrer pelas pessoas. O difícil é a gente viver por elas. Que lindo! Amei! E eu quero te agradecer demais, sua linda, por você ter aceito ser entrevistada por mim. Todos os assuntos impactam minha vida, a nutrição, sua vida pessoal impactou. Você fez toda a diferença, eu te assistindo. Então, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Eu que agradeço, viu, Dé? É um prazer estar aqui com vocês. Para vocês,
eu falo toda quarta-feira, às 19 horas, mais um episódio do Pode Der. Corra lá, se inscreva no canal, @PodeDerOficial, siga o Instagram, @PodeDerOficial. E até quarta, estarei te esperando.